Bom, pessoal, chegou o nosso horário, 10 horas e 30 minutos. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Márcio, presidente do IDETO. Bom dia também aos membros do IDETO, demais pessoas que compõem essa sala virtual. Um bom dia especial ao professor Helder Maia Goldsman. Assim, né, professor? Pronuncia? Iniciar falando aqui do currículo do professor. É doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, bolsista CAPES, mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, professor de pós-graduação em Direito Eleitoral da PUC, Minas Gerais, Unifor, ex-assessor de ministro no TSE, servidor do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, coordenador adjunto do Núcleo de Estudo em Direito Internacional e Desenvolvimento, NEDIT, da Universidade Federal do Maranhão, membro da Abradep e da CAOeste, docente indicado pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE, no eixo participação de grupos minorizados da capacitação nacional das escolas judiciária eleitorais. Autor da obra Liberdade de Expressão e Desinformação em Contexto Eleitoral, pela editora Fórum, docente em várias escolas judiciais eleitorais, incluindo Minas Gerais, Estado de Minas Gerais, Pará, Amapá, Rondônia, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Sergipe, Mato Grosso, Paraíba e Acre. Acredito que o professor Helder tem muita novidade para trazer para a gente. De fato, o professor Helder, ele tem uma ampla pesquisa e amplo conhecimento na área da questão da desinformação, né? Pela dinâmica de trabalho, nós vamos abrir a palavra para o professor fazer suas considerações, adentrar ao assunto, e aí, posterior ao final, né, professor, a gente abre aí para perguntas, manifestação, dizer ao senhor que o ambiente aqui ele é totalmente acadêmico aqui, o IDETO não defende partido, não defende candidato, é um ambiente, de fato, para o diálogo eleitoral, tá certo? A palavra está com o senhor. Gente, bom dia para todas e todos. Só como uma boa prática de acessibilidade, eu queria fazer a minha audiodescrição, no caso de essa gravação ficar disponibilizada para pessoas que tenham baixa visão ou deficiência visual. Eu sou um homem branco, estou usando uma camisa azul, eu tenho cabelos lisos penteados para o lado direito, o meu óculos é arredondado e eu estou usando barba. Bem, estou muito feliz de estar aqui com todas vocês e todos vocês. Já estive no Tocantins, no meu tempo de fazer prova de concurso, já estive aí, e já estive ano passado na ESMAT, com a doutora Renata. A gente participou de uma capacitação, de um evento sobre grupos vulnerabilizados, que eu tenho esses dois temas de pesquisa, né? Eu pesquiso um pouco participação política e direitos de grupos vulneráveis no processo eleitoral e liberdade de expressão e suas implicações, sobretudo no cenário tecnológico. Fiquei sabendo que meu orientador já esteve por aqui, o professor Diogo Reis, então ele é meu orientador no doutorado, a gente é bem próximo. E estou muito honrado. Fiquem à vontade, tá? Para me chamar de Helder, se vocês quiserem. Quem quiser chamar de professor, pode chamar de professor. Quem quiser chamar de Helder, pode chamar de Helder. Vamos criar aqui um ambiente bem próximo, acolhedor, para que a gente possa ter essa troca de uma maneira bem horizontal, tirando dúvidas. Se eu não souber, a gente pesquisa junto, e aí a gente vai formando a nossa opinião sobre os assuntos. Esse tema é sempre bem polêmico, bem apaixonado, então não tem muita... O legal de liberdade de expressão é que eu sempre posso sair pela tangente, dizendo assim, olha, existem pontos de vista diferentes. Então não tem muito uma coisa fechada, né? Salvo alguns pontos específicos que eu tenho posições bem minhas, assim, inclusive eu vou falar alguma delas hoje, que nem sempre o TSE concorda comigo, às vezes concorda, né?
mas nem sempre. Eu não ia fazer apresentação de slides, sabe? Eu sou muito acho que fica melhor quando a gente se olha assim. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu vou trazer umas novidades, uns textos que estão na apresentação, então talvez seja legal o pessoal possa acompanhar. Então eu vou acabar compartilhando a minha apresentação com vocês. Não é algo que eu faço sempre, né? Mas eu vou compartilhar um pouquinho da minha tela, tá? Professor, antes do senhor evoluir na apresentação dos slides, acabei, acredito, esquecendo aqui de dar um bom dia também aos servidores aqui do Tribunal Regional Eleitoral, aqui do Tocantins. Então, vejo que aqui dentre os participantes, temos servidores aqui da Justiça Eleitoral do Tocantins. Então, estender aí ao bom dia a eles também. Ah, que legal que a gente tem colegas. Eu nunca estive no TRE Tocantins como na EJE, né? Tipo, para participar de algum evento e tal. Eu já estive só na ESMAT. Mas eu conheci algumas juízas membras da corte no evento que a gente participou no passado, no COPEG, que foi a doutora Edissandra, ela estava lá, e eu vejo que ela tem participado bastante com a questão da participação feminina na política, né? Ela tem trabalhado bastante esse tópico no Tocantins. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Um adendo aí também, tem juiz eleitoral aqui, mesmo da corte, né? Doutor Zé Maria, que eu estou vendo ali, não sei se tem mais algum, doutora Silvânia também sempre participa, o servidor, diretor-geral também, o vice-secretário do TRE, doutor Machado também, que foi o sempre eterno diretor, sempre o pessoal participa conosco aí, estão presentes. Muito obrigado também, doutor Zé Maria. Nossa, eu acho que eu preferia quando eu não sabia que tinha essa gente toda. Mas vamos lá, peraí, deixa eu só achar, eu dividi minha tela, então deixa eu ajeitar aqui, porque daí eu olho vocês e olho a apresentação, peraí, deixa eu só ajeitar de novo aqui posicionar esse lado do lado esquerdo, pronto, eu compartilho essa aba e eu continuo olhando vocês. Fechou, prontinho, então vamos lá. Gente, o tema que a gente se propôs a conversar hoje liberdade de expressão em campanhas eleitorais e internet, diferentes atores e papéis. Quando eu pensei em falar de liberdade de expressão, nesse contexto, pensei assim, nossa, a gente está debatendo muito hoje esse tema da liberdade de expressão, só que uma perspectiva que eu queria trazer é que sempre que a gente fala de liberdade de expressão, a gente fala a partir de um papel, a partir de alguém que é um ator do processo eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral ela vai ter uma visão sobre liberdade de expressão. Os candidatos e partidos políticos eles vão ter um papel e uma visão sobre liberdade de expressão. As plataformas digitais elas vão entrar também com um papel importante e uma visão sobre liberdade de expressão. E os eleitores e as eleitoras também vão ter uma visão importante sobre liberdade de expressão. Eu estava dando um curso sobre propaganda eleitoral ontem no TRE de Sergipe, e a gente estava debatendo muito isso, né? De que, a depender do lado que você está, você pode ter um pensamento, uma opinião, e você quer que isso seja a mesma coisa para todos os atores do processo eleitoral. Então, o que é difícil para a Justiça Eleitoral é equilibrar esses pratos, né? A gente tem os partidos políticos e os candidatos buscando um objetivo. A gente tem as plataformas digitais que antes não eram participantes ativas do processo eleitoral, mas que cada vez mais têm ganhado protagonismo. Inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças que a ministra Carmen Lúcia trouxe na relatoria lá das instruções, que já viraram resolução, né? Ainda não foram publicadas, mas, sobretudo, as alterações da 23.610, que vão ser grandes alterações relacionadas à liberdade de expressão no processo eleitoral. E a gente tem aí essa questão da propaganda negativa, que influencia muitos eleitores, e da propaganda antecipada. Só que antes eu queria situar a gente um pouquinho no paradigma que a gente tem dessa mudança que a gente passou da mídia tradicional para a internet. E quando eu digo mudança, eu digo assim, porque a gente só tinha antes a mídia tradicional.
A gente não pode esquecer, sempre que a gente fala de internet, parece que as pessoas esquecem que a mídia tradicional ainda tem um papel, né? Então, a mídia tradicional tem um papel importante, tem um papel relevante, até porque a mídia tradicional age nas redes, tá? Então, hoje se discute muito a remuneração da atividade jornalística através do PL 2630. Por quê? O jornalismo ele tem sido impactado pelas plataformas digitais, mas a gente não pode dizer assim que a mídia tradicional morreu. Não, a mídia tradicional existe, mas ela tem atuado de outras formas. E quando a gente fala de eleições municipais, então, aí mesmo que a mídia tradicional funciona, porque você vai lá para o interior do estado do Tocantins, por exemplo, eu morei já no interior de 2 estados da região norte. Eu morei em Rondônia, então morei no interior do estado de Rondônia, e morei no interior do estado do Pará. Então, a gente ainda vê o rádio como uma forma de comunicação muito grande, sobretudo com os eleitores da zona rural. Quando a gente queria, por exemplo, no cartório eleitoral, que alguma notícia chegasse aos eleitores da zona rural, né, que dos locais mais afastados da sede do município, era o rádio que a gente podia utilizar para passar esse tipo de recado. Então, a gente não pode simplesmente ignorar esse papel e, sobretudo, a questão que o CNJ tem debatido bastante dos excluídos digitais, tá? Tem pessoas que não têm acesso à internet, o Brasil é um país de dimensões continentais, então, embora eu pesquise tecnologia, a gente também tem que entender que existem pessoas que não têm acesso. Mas tá, vamos então pensar como é que era o paradigma que a gente tinha antes. O paradigma que a gente tinha antes de comunicação era de um para muitos. Como assim de um para muitos? A gente tinha ali os grandes gatekeepers, né, na expressão do direito norte-americano, que eram os guardiões do portão. O que isso significa? São grandes veículos de comunicação que iam ficar na entrada do portão. E que portão é esse? O portão informacional. Então, eles iam dizer, essa informação passa, essa informação não passa. Essa informação eu quero que vá. Essa informação eu quero que não vá. Que é mais ou menos o que faz a linha editorial do veículo de comunicação. Então, antigamente, quando a gente tinha lá a Globo, a Record, né, a Band, o Estadão e tantos outros veículos de comunicação, a Folha de São Paulo, eles têm uma linha editorial, têm um tipo de pensamento, e eles vão dizer, não, isso aqui é importante que passe. Não, isso aqui eu não quero que passe, eu não acho que é relevante, não faz parte da minha linha editorial. E ainda, eu quero que isso aqui passe, e eu quero que isso aqui passe dessa forma, porque a minha linha editorial é essa, então o meu pensamento é esse. Eu vejo muita gente batendo na mídia tradicional, mas cada vez que eu pesquiso liberdade de expressão e desinformação, eu entendo um papel relevante que a mídia tradicional tem. O primeiro papel relevante que a mídia tradicional tem, inclusive, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal no final do ano passado, é que a mídia tradicional ela é mais fácil de ser responsabilizada, tá? Porque até o Supremo Tribunal Federal soltou uma decisão no final do ano passado que foi bem polêmica, mas que eu concordo bem, é que entrevistas de terceiros, por exemplo, que são passadas em veículos, jornais, programas de TV, elas precisam ter um mínimo de checagem, tem que ter um mínimo de investigação. Eu não posso simplesmente investigar fulano falar que o ator político X cometeu crimes e eu veicular isso no ar sem o mínimo de responsabilidade de apuração e de checagem. Então, é possível essa responsabilização. E justamente porque o jornalismo editorial, o jornalismo profissional, perdão, ele vai ter um código de ética, ele vai ter uma linha de investigação, o jornalista ele vai ter uma formação profissional, então isso é muito importante. A informação ela vai ter que chegar em tese checada, apurada, né, com provas, com fontes, para a sociedade. Então, esse é o lado bom do jornalismo profissional. E, Helder, tu quer dizer que o jornalismo, que a imprensa é perfeita? Não, gente, não tem instituição perfeita. Claro que ela vai ter as suas falhas. E ainda que ela tenha vieses, a gente consegue identificar esses vieses pela linha editorial. Quando eu leio, por exemplo, um texto da linha editorial da Carta Capital, eu não vou esperar que a Carta Capital defenda a intervenção mínima do Estado, porque eu entendo a linha editorial que a Carta Capital tem. Então, ela vai ter ali uma linha editorial. Quando eu leio, por exemplo, o Intercept, né, que é um veículo também que é bem famoso de jornalismo autônomo, eu não vou esperar que o Intercept, por exemplo, vá defender censura, limitações na liberdade de expressão, porque o Glenn, que é o jornalista ali, tem a maior responsabilidade, ele é norte-americano, ele bebe muito dessa fonte do direito norte-americano.
Então, a gente consegue identificar, por exemplo, quando eu leio um texto da Folha de São Paulo, eu não vou esperar uma defesa de aumento de remuneração no serviço público, por exemplo, porque eu sei que eles têm uma linha editorial ali de maior controle de gastos dentro da administração pública e tal. Então, a gente já consegue ter, pelo menos, visualizar como cada veículo vai funcionar. Então, é mais ou menos esse paradigma que a gente tinha. E a internet, ela muda esse fluxo de comunicação. Porque se antes a gente tinha um guardião do portão que dizia o que passa e o que não passa, e a comunicação era de um para muitos, hoje a comunicação ela passa a ser de muitos para muitos. Em que sentido? Porque qualquer pessoa que tenha um aparelho conectado à internet, ela pode falar, né? Então ela vai falar, ela vai dizer sua opinião. Isso é muito bacana. Ao mesmo tempo que é muito bacana, porque a liberdade de expressão é respeitada, a gente tem ali um aumento do número de vozes, também é muito ruim. Pelo mesmo motivo que é muito bom, é muito ruim. Porque qualquer pessoa hoje pode falar. Então, qualquer pessoa pode falar, ela pode não ter investigado, ela pode não ter checado, ela pode não ter feito o mínimo de investigação para ver provas, indícios, e aquele conteúdo tem um potencial de viralizar. Não vamos esquecer do Choquei, ano passado, ano retrasado, eu acho, não lembro bem se temos 2 anos ou 1 ano, com o caso de Ratanabá, né? Que isso viralizou e muita gente realmente acreditou naquele caso que depois virou no Twitter uma grande chacota, né? Então a gente tem isso de que as pessoas elas têm potencial de viralização, muita gente acredita naquilo como se fosse verdade, e na hora não tem o mínimo de lastro probatório ou de base real para acontecer. E se antes era difícil você ter acesso a um palco para falar, porque você não conseguia chegar nesses veículos de comunicação, hoje é difícil você ser ouvido, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo. Então, as campanhas eleitorais, elas passam por isso, né? Por essas modificações. A internet, ela modificou as campanhas eleitorais porque ela reduziu os custos, né? Antes, você precisaria de custos maiores, claro, obviamente. Hoje, teve também uma grande mudança de custos, né? Porque hoje você vai ter que investir muito em arte, layout, especialistas em tráfego digital, né? Como é que isso vai funcionar? Priorização de conteúdos, qual conteúdo você prioriza. Claro, existe uma outra especialidade que a gente vai, que se você tiver dinheiro para investir na campanha, você vai investir. Mas quando eu digo que diminuir os custos, é porque se você quiser fazer uma campanha com o Canva gratuito, né? Com o celular e o Instagram, você faz. Então, existe sim essa possibilidade de você diminuir custos na arena virtual. E a comunicação ela passou a ser muito mais próxima ao eleitor. Antes, a gente só conseguia olhar os políticos durante o horário eleitoral, quando eles apareciam na TV. Hoje em dia, gente, se você tem um político que você acompanha, que você admira, ou mesmo você pode não suportar aquela pessoa, mas é um político que está num cargo relevante, e aí você quer acompanhar o que essa pessoa tem feito, você segue essa pessoa no Instagram. Essa pessoa, se ela quiser, ela posta o café da manhã dela com a família, ela posta o almoço, ela posta o que ela fez, onde ela estava. Então, isso traz uma aproximação muito maior com o eleitor. Aquela figura do político não é mais uma figura distante, é uma figura próxima. Então, você consegue acompanhar isso de uma maneira muito mais real, né? A gente costuma dizer até que em relação aos artistas, por exemplo, antes as pessoas passavam mal, desmaiavam no show do Michael Jackson, né, quando ele ia fazer ali na década de 80, na década de 90, que era quase uma entidade, né? Era o maior artista pop do mundo, você olhava, meu Deus, eu tô aqui na frente do cara. E que agora hoje com a internet, por exemplo, a gente tem aí as grandes cantoras e cantores do pop mundial, que você consegue acompanhar ali no seu smartphone. Então, dá uma humanizada, né? Legal, você consegue ver ali os erros, as falhas, a pessoa de repente aparecer sem maquiagem, sabe? Então, você tem essa aproximação maior. E antes, você dependia de horários específicos e de períodos específicos para ter acesso àquele conteúdo eleitoral. E hoje, com a internet, a campanha, ela é o ano inteiro, né? Obviamente, se você respeita o artigo 36A e a vedação do pedido explícito de votos, o próprio artigo 36A vai dizer, você pode ali se manifestar como pré-candidato,
fazer exaltação das suas qualidades pessoais, falar dos seus projetos, não pode ter o pedido explícito de votos, nem que seja por palavra mágica, e, obviamente, não pode ter ali o conteúdo da propaganda eleitoral negativa. E uma desvantagem que a gente tem, que as campanhas eleitorais trouxeram, é justamente essa viralização de conteúdos que não são autênticos, ataques à integridade do pleito, utilização de robôs em campanhas. Então, por exemplo, a gente pode ter aqui pessoas que estão batendo boca na internet e você está batendo boca com perfil automatizado, que vai pegar ali palavras-chave. Então, por exemplo, eu vou ali no perfil de Joãozinho e falo assim, Joãozinho é ladrão. Aí vem um robô e debate. Ladrão não é João, ladrão é Pedrinho, que é o rival de Joãozinho. E aí você começa a bater boca com aquele perfil, que é um perfil automatizado, né? Que é um perfil que vai funcionar ali de acordo com programação de inteligência artificial. Uma outra coisa que pode acontecer também é que você pode estar batendo boca com um troll. O que é o troll? Qual é a diferença de robô para o troll? É que o troll é um perfil falso também, só que no lugar de um robô, quem está de trás da tela é uma pessoa, né? Então, a pessoa vai ser paga para administrar vários perfis ao mesmo tempo e ficar fazendo ali postagens como se fossem pessoas humanas. Então, a gente tem esses problemas que a internet traz. E aí, eu falei para vocês que a gente vai se concentrar um pouquinho nesses atores, tá? Partidos políticos, candidatos, justiça eleitoral, eleitores e plataformas digitais. E, obviamente, vou puxar aqui brasa para a minha sardinha, né? Que além de ser pesquisador, é onde eu trabalho. A gente vai falar um pouquinho da justiça eleitoral. O que eu queria falar da justiça eleitoral? As questões de inteligência artificial e tudo, eu vou falar lá junto com as plataformas. Então, a gente vai falar, por último, as novidades. Mas o que eu queria trazer era uma disposição que está lá na Lei 9.504 de 1997. A gente está vendo a justiça eleitoral trazer a regulação da inteligência artificial para o foco nas eleições de 2024. E eu sei que isso tem sido muito debatido, e inclusive eu tenho refletido, desde que eu assisti a audiência, à sessão antes de ontem, nos limites que a justiça eleitoral pode ter na inovação. Mas aí eu sempre fico lembrando da aplicabilidade do artigo 57J. E isso eu fico pensando assim, até que ponto a gente tem essa delegação do legislador? O que diz o artigo 57J? O artigo 57J, ele trouxe uma delegação do Congresso, então, ou seja, o Congresso editou esse artigo, e o Congresso foi eleito pelo povo democraticamente, então tem legitimidade democrática. E olha o que está escrito no artigo 57J, da Lei 9.504. O Tribunal Superior Eleitoral regulamentará o disposto nos artigos 57A a 57I. O 57A até o 57I vai falar o quê? Da propaganda eleitoral na internet, que foi inserido em 2009. Foi uma das primeiras regulamentações sobre internet no Brasil, porque o Marco Civil da Internet, com seu famosíssimo artigo 19, ele é de 2014. Então, as primeiras normas de internet no Brasil foram relacionadas às eleições. Tá. Então, artigo 57 a 57I desta lei, de acordo com o cenário e as ferramentas tecnológicas existentes em cada momento eleitoral. E promoverá, para os veículos de comunicação, quer falar aqui, né? Tem que fazer uma audiênciazinha pública, tem que trazer ampla divulgação, mas veja, há uma delegação do Congresso que diz assim, olha, a justiça eleitoral, em cada momento tecnológico, ela vai regulamentar as eleições. É o que a gente está fazendo agora, com essas audiências públicas, né? Com essa regulamentação da inteligência artificial. Claro, o que eu tenho refletido, porque ainda não saíram as minutas, né? O que saiu ali foi só uma apresentação da ministra Carmen Lúcia, que o TSE já colocou disponível na sua página, é que eu não sei até que ponto vai essa delegação para inovar no ordenamento jurídico, né? Porque a gente tem uma discussão muito grande do PL 2630, de dever de cuidado, né? De conteúdos antidemocráticos e riscos sistêmicos e uma série de coisas em relação às plataformas que já foram introduzidas na via da resolução. E é um debate que está ainda sendo travado no Congresso. Então, eu acho que isso talvez possa gerar um pouco de reação legislativa, não sei, acho que a gente vai precisar sentir o cenário de como isso vai ser aplicado, né?
Mas o fato que a gente não pode esquecer é que existe sim essa delegação. O problema é os limites e até onde essa delegação vai, né? Aonde que a gente traça a linha, né? O que significa regulamentar de acordo com as ferramentas tecnológicas? Regulamentar é só minudenciar o que está na lei, mas também não faria muito sentido dar esse poder para a Justiça Eleitoral se não tivesse a possibilidade de inovar em certa medida, porque senão a gente já vai ter que esperar uma lei de certa forma. Então, aqui eu acho que existem muitos questionamentos ainda para a gente pensar sobre esse artigo 57J. E uma outra coisa importante que já está sendo aplicada na Resolução 23.610, e a minha amiga, queridíssima ministra Maria Cláudia Buchianeri, que eu tive a honra de ser citado por ela nos precedentes que ela utilizou na resolução, nas eleições presidenciais, ela cita em algumas decisões um pedacinho do meu livro sobre desinformação, ela citava muito esse artigo e eu concordo muito com ela, que é assim: a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a com a menor interferência possível no debate democrático, tá? Então, a atuação da Justiça Eleitoral, ela deve ter um tom minimalista. A Justiça Eleitoral deve atuar de forma mínima. Então, a remoção de conteúdos não é todo... A ideia é que a Justiça Eleitoral seja igual a um cirurgião. Ela, inclusive, utilizou essa analogia que eu achei fantástica, e ela se baseou no artigo do professor Volgani, que já esteve aqui com vocês, que eu vi, para falar sobre desinformação. Então, o Volgani coloca assim no artigo: assim como um cirurgião vai lá e retira, por exemplo, um tumor, um câncer na exata medida e deixa o resto dos tecidos, né? A Justiça Eleitoral tem que ter ali uma atuação minimalista. Então, muitas vezes, quando pediam para retirar todo um perfil do ar, a Justiça Eleitoral falava: não, gente, a gente tem que tirar um conteúdo do ar. Agora, todo o perfil é demais. A gente precisa ter uma atuação minimalista. E aí, a gente já tem a primeira tensão, que eu vou voltar a falar lá na frente. A gente tem um ordenamento jurídico que defende muito a honra dos candidatos em campanhas eleitorais. E a Justiça Eleitoral precisa ter uma atuação minimalista, precisa respeitar a posição preferencial da liberdade de expressão, que é algo que o Supremo Tribunal Federal já decidiu em processo de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que a liberdade de expressão ela tem posição preferencial no ordenamento jurídico. Só que a gente tem um ordenamento que defende a honra, que defende os direitos da personalidade, né, que impede propaganda eleitoral negativa, e aí os interessados, eles vivem pedindo remoção de conteúdo para a Justiça Eleitoral. Então, assim, tem algo que desagrada, eu vou lá e peço para tirar. Como é que fica essa atuação minimalista? A Justiça Eleitoral ela vai ter que decidir com base nas leis que nós temos. Então, a gente também não pode esquecer que muitos conteúdos são tirados do ar, não é porque a Justiça Eleitoral é censora, é porque o ordenamento jurídico, ele possibilita. A aplicação da lei é feita dessa forma. Então, por exemplo, quando tem ali uma ofensa à honra, uma imputação delitiva, chamou fulano de ladrão, ele vai pedir para tirar aquilo do ar, ainda que seja no sentido metafórico. Aí eu já discordo, por exemplo, eu tenho até um texto que eu publiquei no Conjur sobre isso, no contexto das eleições gerais. Eu falei assim, e aí eu estou falando como pesquisador agora, eu falei assim, gente, eu não concordo com essas retiradas de conteúdo excessiva quando a gente faz uma imputação delitiva no sentido metafórico. E aí eu me aproveitei do Fla-Flu que a gente estava tendo em 2022 e falei de dois casos dos dois maiores candidatos, que era o Bolsonaro e o Lula. Eu tanto defendo que o Bolsonaro podia sim ser chamado de genocida nas eleições de 2022, como o Lula podia ser chamado de ladrão. E aí, tecnicamente, nenhum é uma coisa e nem o outro é outra coisa. Tecnicamente, o Bolsonaro não pode ser chamado de genocida se a gente lê o Estatuto de Roma, né, ali do Tribunal Penal Internacional, e ver os requisitos do genocídio, que é uma atuação deliberada de extermínio de uma população. Mas eu entendo o fundamento metafórico das críticas da vacina, que estão dizendo assim, pô, o cara não tomou as cautelas necessárias para quem faz esse tipo de crítica, tá, gente? Eu estou explicando aqui as premissas do pensamento. Diz assim, o cara não tomou as cautelas necessárias para a gente tomar a vacina no tempo que podia, e aí muita gente morreu. É praticamente um genocídio. Então eu entendo quando a galera faz esse tipo de crítica e diz assim, não, ele é genocida.
Assim como, tecnicamente, gente, a gente não pode chamar o Lula de ladrão, do meu ponto de vista. Se a gente tem a presunção da inocência na Constituição Federal, e se a gente tem que a sentença foi anulada, mas foi por suspeição, mas não tem sentença, meu parceiro. Se não tem sentença, não tem discussão. A pessoa, ela é presumidamente inocente. Ela pode ser condenada no Supremo, mas se anulou por algum motivo, zera a certidão de antecedentes. Eu vou poder chamar a pessoa de ladrão? Não vou. Se ela me processar, eu vou perder. Porque não tem processo, né? Mas, metaforicamente, eu não posso entender que o PT se envolveu em alguns esquemas, eu não posso entender que teve ali a questão do mensalão, né? Que, metaforicamente, querendo ou não, ele acabou passando por alguns indícios ali, alguns indícios não, perdão, por algumas condenações que depois foram anuladas, né? Teve gente que defende ainda, analisando prova X, Y e Z, que realmente ele é culpado. E, metaforicamente, eu não posso dizer que esse cara é um ladrão. Eu não estou querendo dizer no sentido literal da palavra, mas eu estou querendo dizer que ali tem alguma coisa. Então, eu entendo que os dois casos, a gente tinha que liberar essa crítica política, mas, geralmente, teve intervenção, tá? O caso genocida foi um caso mais polêmico, porque teve uma representação que liberou e teve uma outra representação que não liberou, mas para vocês verem como a liberdade de expressão ela é tensa. E na eleição de 2022, o caso do ladrão realmente foi proibido. Mas aí, se a gente for lembrar o caso do canibal, né, para tentar equiparar um pouquinho, a Justiça Eleitoral também proibiu que o Bolsonaro fosse chamado de canibal, por exemplo, por conta ali de um vídeo que ele falava de uma experiência que ele teve com populações originárias, tá? Então, teve isso. Então, vocês estão percebendo como é difícil equilibrar esses pratos, né? A gente tem aqui já uma atuação da Justiça Eleitoral. Um outro caso que a gente vai ter é no enfrentamento à desinformação, que é o último ponto que eu vou falar agora aqui, referente à Justiça Eleitoral. Deixa eu ver aqui o tempo. Opa, tô quase acabando. Mentira. Eu vou andar um pouquinho, que é para a gente abrir espaço para o diálogo, para não ficar muito monólogo, né? Eu estou controlando aqui o número de participantes da sala, eu estou vendo que só saiu uma pessoa, foi o primeiro indicativo, eu estou assim, epa, vamos aqui, vamos junto. Então tá. Um outro ponto que a gente tem aqui é a resolução 23.714. O que essa resolução vai falar? Ela vai falar que postagens, conteúdos que estão relacionados à desinformação contra a integridade do pleito podem ser objeto de poder de polícia. Essa resolução ela é muito polêmica. Só que embora eu seja acadêmico, pesquisador, não sei o quê, eu também sou muito prático. Ela é polêmica, mas o Supremo Tribunal Federal declarou ela constitucional. Então, a partir daí, não tem mais tanta polêmica assim, né? O que a gente vai fazer? Senta e chora. Se você não concorda com ela, você pode dizer que você não concorda, mas no mundo prático não vai mudar. Porque o Supremo Tribunal Federal veio e disse que ela é constitucional. Então, pronto, passou essa discussão sobre a constitucionalidade, porque a PGR tinha ajuizado uma ação declaratória de inconstitucionalidade dessa resolução, por entender que ela meio que inovava no ordenamento jurídico. E aí, a maioria dos ministros do Supremo votou pela constitucionalidade da resolução, que é algo que já dá um indício, como a gente tem a mesma composição do Supremo, com a alteração da ministra Rosa Weber, que saiu e agora a gente tem só o ministro Dino no lugar dela. Não, e o Zanin também, né, que não estava no tempo da época do julgamento. Então, a gente tem 2 ministros, mas que não poderiam muito alterar o resultado do julgamento. Acho que a maioria ainda entenderia pela constitucionalidade dessas novas disposições, né? Até porque 3 ministros do Supremo Tribunal Federal participaram do julgamento dessa resolução agora sobre inteligência artificial. Então, a gente já pressupõe como votaria o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Nunes Marques e a ministra Carmen Lúcia, né? Se a constitucionalidade dessas regras sobre inteligência artificial for votada, 3 votos a gente já tem com certeza pela constitucionalidade. Porque não faz sentido ele não expressar nada no plenário lá do TSE quando a resolução foi votada, e depois vir uma ADI e ele falar assim, ou ela falar assim, não, realmente é inconstitucional. Te decide, né? Lá atrás, tu não falou nada, e agora aqui tu vai falar que é inconstitucional? Então, essa já é um indicativo de que a gente, se tiver qualquer questionamento sobre a constitucionalidade desse dispositivo, a gente já tem 3 votos, que a gente já sabe no sentido de onde vai.
que foi o que aconteceu com essa resolução. Então, a crítica que se faz aqui é que a Justiça Eleitoral pode remover conteúdos de ofício, só que não é todo conteúdo de ofício. É isso que eu quero deixar sempre bem expresso, gente. É remoção de conteúdo de ofício? Sim, é remoção de conteúdo de ofício. Na esfera administrativa, baseado no poder de polícia. Mas é conteúdo relacionado à integridade do pleito, só. Então, não é que eu falei assim, Joãozinho é ladrão, aí a Justiça Eleitoral vai lá e remove. Ou então, partido XYZ só tem ladrão, aí vai lá e remove. Não, não é isso. As urnas eletrônicas são fraudadas, eu não tenho uma prova disso, remove. A eleição presidencial, os ministros foram comprados, não tenho prova, vai lá e remove, sabe? Então é nesse sentido, conteúdo relacionado à integridade do pleito. E aí a gente tem os partidos políticos e candidatos. Eles vão atuar muito nessa balança da liberdade de expressão, na defesa da sua própria honra, em relação à defesa da própria honra. É muito engraçado que quando se fala qualquer crítica que se faça a candidatos, eles vão lá e ajuizam uma representação. Mas essa mesma pessoa não tem o menor pudor de depois ir lá e dizer assim, essa justiça eleitoral é muito censora. Eu digo, claro, tu provoca, ela vai ter que decidir, né? E aí a gente tem uma legislação, como eu falei para vocês, que permite certas interferências. Não confundir defesa da honra com críticas ácidas e humor. E aqui é uma linha muito difícil de traçar. O que é uma crítica ácida e o que é algo ofensivo à honra. Então, o julgador, nesse caso aqui, ele fica realmente tendo que se equilibrar. Cada caso concreto é um caso concreto, e aí as decisões elas são bem difíceis. É difícil de traçar uma baliza objetiva sobre o que é defesa da honra e o que é uma crítica ácida. E ainda a gente tem as questões de humor, né? O que é humor, o que é ironia, o que é deboche, o que é desinformação. Eu já vi caso que, no meu ponto de vista, era humor e ironia, e aí tribunais classificaram como desinformação, e a pessoa foi condenada naquilo. Então, assim, é difícil traçar essa linha, né? O que é o humor, que está fazendo ali claramente uma ironia, como no caso, o sensacionalista. Pronto. O sensacionalista é um perfil de humor, de sátira, que funciona na internet. E aí muita gente, às vezes, olha aquela notícia, pensa que é real e repassa. E aí, se aquilo ali há uma representação, tem que tirar aquele conteúdo do ar, um conteúdo humorístico, então a gente tem um tensionamento aí entre a liberdade de expressão, né, e a defesa da honra. A gente tem ainda também a questão do direito de resposta, que no meu caso é preferencial a remoção de conteúdo, né, porque, no meu caso não, no meu ponto de vista, teria que ser... as pessoas tinham que preferir o direito de resposta, porque dá ali um contraditório e não a remoção do conteúdo. Porque na remoção do conteúdo, você tira aquele conteúdo da internet e cala o debate. Mas a gente vê muito mais remoção de conteúdo do que direito de resposta sendo postulado, né? E aqui é uma coisa que é um ponto de vista meu, que eu até defendo no meu livro, baseado nas sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e foi uma construção que a jurisprudência já teve, o ministro Tarcísio até cita alguns casos no tempo que ele foi ministro, né? Ele cita um pouquinho de precedentes nesse sentido, mas que a gente não tem utilizado muito por esses tempos, que é o seguinte: o homem público, a mulher pública, no meu ponto de vista, tem que ter o couro grosso. Então, uma coisa é eu pegar o doutor Gilzimar e esculhambar com ele nas redes sociais. Ele é advogado. O que é que ele tem a ver? Agora, se ele concorre a um cargo de prefeito, a um cargo de vereador, a um cargo de governador, aí, meu amigo, ele tem que aguentar rojão. Então, assim, isso é um ponto de vista meu, tá? Não estou dizendo que é isso que a jurisprudência pensa. Muito pelo contrário. A jurisprudência, ela pensa um pouco diferente de mim. Mas, assim, se você decide concorrer a um cargo público, você tem que estar preparado para muitas... O povo vai te esculhambar. É que nem você ir para o Big Brother e você sair de lá arrasado porque tem meio mundo dos brasileiros que te odeiam. Tu esperava o quê? Vai ter gente que vai te amar e vai ter gente que vai te odiar. A gente está numa sociedade polarizada, uma sociedade que as pessoas têm os dedinhos rápidos ali para falar mal nas redes sociais. Aí tu quer, toda hora que alguém falar algo que tu achou mais pesado, tu quer processar, por favor, né? Como a gente diz lá no Maranhão, me compre um bode. Então, eu acho que, nesses casos específicos, o sarrafo tinha que ser mais alto.
Não é assim, me chamou de ladrão, tá me imputando um delito, preciso da defesa da minha honra. Meu amigo, por favor, né? Aguenta o tranco. Inclusive, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concorda muito com isso, porque às vezes certas autoridades fazem o famoso assédio processual. Estão falando mal de mim, estão falando que eu roubei, então vou processar, né? E aí você começa a ir atrás dessas pessoas e você causa o tal do efeito resfriador ou chilling effect, que é evitar críticas políticas. Muita gente boa discorda de mim nesse ponto, viu? E não é o caminho que a jurisprudência tem traçado, mas o meu ponto de vista é esse, e eu queria trazer um pouquinho para vocês. E também foi o que eu falei para vocês, a narrativa da censura é isso. A pessoa cria uma narrativa de censura, mas na primeira oportunidade ela pede para tirar um conteúdo que lhe desagrada. Então, assim, é censura se tira o que eu falei, mas se deixa o que eu falei, tá ótimo, né? E se tira o que falaram de mim, eu também adoro. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, o último ponto, antes de partir para as novidades, é a livre manifestação do eleitor. Gente, deixa o povo debater. O meu ponto de vista é, se a gente tem o eleitor falando, deixa o eleitor falar, cara. As manifestações, está até na resolução, parágrafo 1º e 2º da resolução 23.610. Eu acho que conteúdos... qual é o tipo de conteúdo que eu acho que a gente tem que tirar? Conteúdos que implicam violência iminente, como, por exemplo, conteúdos racistas. A gente vive numa sociedade que é estruturalmente racista. E a gente tem dados sobre a letalidade do racismo, né? E de como o racismo é ruim para a expectativa de vida, para a qualidade de vida da população negra, como os números de encarceramento da população negra é maior. Então, certos conteúdos a gente não tem que liberar, né? Um conteúdo que defenda o genocídio expresso dos judeus, por exemplo, diga assim, tem que matar esse pessoal mesmo. Não, essa aí cruzou uma linha que eu acho que é importante, né? Não pode cruzar. Conteúdos que são transfóbicos. Um dado que eu sempre falo nas capacitações que eu tenho a oportunidade de falar, não sei se vocês sabem, a nossa expectativa de vida de pessoas cis é de 70 anos no Brasil. A expectativa de vida de uma pessoa trans é metade, 35. Então, um conteúdo que é transfóbico, né, ele está reforçando esse tipo de comportamento, de pessoas que vão lá e matam travestis e transexuais, pessoas trans, por prazer. A gente viu agora um caso, inclusive, relacionado à população de rua, eu acho que no Goiás, de um cara que estava matando população de rua, né, e população em situação de rua. Então, eu acho que esses casos que implicam violência no mundo físico, a gente realmente tem que tirar do ar e não tem que tolerar. Um caso, por exemplo, de suicídio, sabe? Eu acho que que tem esse reforço do suicídio, que vai trazer uma violência para o mundo físico, eu acho que realmente a gente tem que tirar do ar. Agora, certas críticas, como, por exemplo, de defesa da honra. Um exemplo, assim, típico, né, que se fala. Chamar fulano de ladrão, que é o exemplo que eu acho que mais acontece dentro da política. Ou trazer um dilema familiar. O filho de não sei quem usa droga. O filho de não sei quem é corno. Do meu ponto de vista, cara, para mim, pessoa física, tudo bem, tem que tirar do ar, porque eu não decidi me expor nesse nível. Agora, a pessoa ali que está no cargo, que é calar o eleitor, eu acho que a gente tem que lembrar que o eleitor tem que debater, tem que ter esse debate, tem que ter esse confronto, né? Tem que ter ali esse tipo de pensamento, sim. E aqui eu sei que muita gente boa discorda de mim, tá? Eu vou falar isso, vocês, inclusive, estão abertos para pensar diferente, tá? Eu não sou o dono da verdade. Queria muito ser, mas não é o caso. Então, vamos aqui. E aí a gente entra agora no último ponto, que são as plataformas digitais. As plataformas digitais, elas têm feito a moderação de conteúdo. E o que é esta bendita moderação de conteúdo? A gente tirar, as plataformas analisarem se aquilo que a gente posta fica ou sai. Ou ainda, não necessariamente essa abordagem sim ou não. Ainda analisar se aquele conteúdo vai ter o seu alcance diminuído, se ele vai ter algum rotulamento, se ele vai ter algum tipo de tarjamento, se ele vai ter algum alerta, enfim, alguma situação, alguma explicação, dizendo que aquilo foi checado por uma agência de checagem. Então, tem essas questões. A moderação de conteúdo, hoje em dia, ela é feita no Brasil
sem nenhum tipo de base legal, via de regra. Né? A gente tem um pouquinho de coisas ali do direito do consumidor que são aplicadas, mas porque vigora o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que o Marco Civil da Internet vai dizer no seu artigo 19? Que os conteúdos que estão na internet, as plataformas digitais, elas só serão responsabilizadas se, após ordem judicial específica, elas não obedecerem à ordem judicial no prazo assinalado. Então, nesses casos aí, é que essas plataformas vão poder ser responsabilizadas. Se discute muito também hoje um tal de constitucionalismo digital. O que é isso? É uma constituição para o mundo virtual? Não. É aplicar os direitos e garantias fundamentais no mundo presencial, no mundo virtual. Então, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, todos esses direitos e garantias fundamentais que a gente tem no mundo físico aplicar no mundo digital. Então, por exemplo, para ter a remoção de conteúdo, precisaria ter, no mínimo, algum contraditório básico, que hoje em dia a gente não tem, né? Esse conteúdo que a gente posta é removido do ar e a gente não diz nem nada, né? Existe ali uma possibilidade de recurso e tal em algumas plataformas, mas o que acontece? A gente tem muito conteúdo sendo postado. E essas plataformas não tem como fazer essa moderação de forma humana. Então, a gente tem um conteúdo mecânico, a gente tem uma revisão mecânica, uma revisão por inteligência artificial. Então, basicamente, a gente está vivendo aqui o máquina mortífera, que a Skynet domina o mundo, é isso. A Skynet está dizendo, olha, isso aqui está de acordo com as nossas políticas, isso aqui não está de acordo com nossas políticas. Mas não é porque as plataformas, elas querem cortar custos, não, até porque é bem caro manter esse sistema de moderação de conteúdo. É porque é humanamente impossível a gente ter pessoas o suficiente para fazer essa revisão humana. Então, em determinados momentos da moderação de conteúdo, pode ter até um elemento humano, mas, no geral, é um elemento virtual. E isso é importante porque também esse processo não é transparente. A gente não sabe como é que cada plataforma faz a sua moderação de conteúdo. Tem livros aí que vão mostrar que, às vezes, pessoas que nem falam o nosso idioma estão fazendo a moderação de nossos conteúdos quando chega ali a dúvida do processo humano, através de utilização de tradutor, enfim. Então, a gente tem aqui um aspecto bem importante. E aí eu entro já no ponto da resolução, da apresentação da ministra Carmen Lúcia. Ela colocou aqui o dever de cuidado das plataformas, que foi o que eu falei para vocês. Do PL 2630 estava sendo discutido essa questão do dever de cuidado, mas agora já vai vir na resolução nova de propaganda. Então, vamos ler aqui as questões. Regulação de obrigações a serem cumpridas pelos provedores de aplicação. Provedor de aplicação é Facebook, Instagram, TikTok e tal. Indispensáveis para que seus serviços sejam prestados em conformidade com seu dever de cuidado e com sua função social. Então, a ministra Carmen Lúcia foi por uma linha principiológica. Ela disse assim, ela falou isso expressamente, ela falou assim, gente, a função social, as empresas têm que observar a sua função social desde a Constituição de Weimar, que está aí no mundo jurídico. Então, a gente não pode dizer que essas empresas de tecnologia, elas estão liberadas para fazer o que elas querem, né? Elas precisam ter ali, respeitar a sua função social. Então, o que vai acontecer? Elas vão ter que adotar e publicizar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fatos notoriamente inverídicos. E aqui ela substituiu, ela falou isso expressamente na sessão. Ela falou assim, presidente, eu não vou usar mais sabidamente inverídico, eu vou usar notoriamente inverídico, por quê? O que é sabidamente inverídico, a pessoa pode dizer que ela não sabia, mas o que é notório, e depende dela saber ou não, né? Porque está ali, salta aos olhos. Então, vai ter que impedir ou diminuir a circulação desses fatos, notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que atinjam a integridade do processo eleitoral. Então, as plataformas já vão ter esse cuidado. Então, eu imagino como não deve estar o Google, o Facebook, o TikTok, agora já se preparando para o período eleitoral. Diz assim, gente, a gente vai ter que criar esses mecanismos daqui até mais perto da eleição, porque está vindo aqui essa regra, né? Vai ter que cuidar para veiculação, vai ter que veicular por impulsionamento e sem custos, então vai ter que impulsionar sem custo nenhum,
conteúdo informativo que elucide fato notoriamente inverídico, gravemente descontextualizado. Então, surgiu aí um conteúdo desinformador. E depois veio a explicação desse conteúdo, então a plataforma vai ter que impulsionar sem custos, tá? Essas questões. Um outro ponto. Vão ter que criar uma manutenção de repositório de anúncios para acompanhamento em tempo real do conteúdo, dos valores, dos responsáveis pelo pagamento e das características dos grupos populacionais que compõem a audiência, o perfilamento, né, da publicidade contratada. Isso só quem fazia era a Meta, né, até onde eu sei. Agora, todas as empresas que trabalhem com propaganda eleitoral, com impulsionamento, com priorização paga, como é o caso do Google, né, vai ter que ter esse repositório para fazer esse tipo de consulta. Então, isso já é uma outra novidade da resolução. E aí a gente vai ter uma outra questão aqui, que é muito a cara do PL 2630, tá? As empresas, elas vão ter que promover a indisponibilização imediata de conteúdos e contas que, durante o período eleitoral, tragam riscos, tais como condutas, informações e atos antidemocráticos tipificados no Código Penal. Eu quero saber como isso vai funcionar na prática. Isso vai ser bem difícil de implementar. É um desafio, né? Comportamento ou discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas, contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras informações de discriminação. Aí aqui, a primeira, eu entendo muito a relação com o período eleitoral. Agora, essa outra, proteção da dignidade humana, eu acho que se fosse na via legislativa, perfeito. Agora, na via da resolução, relacionada com o período eleitoral, eu fiquei um pouco em dúvida, né? Se aqui a gente está defendendo a integridade do pleito, a integridade democrática, e até que ponto a gente pode ir. O dispositivo é perfeito. É ótimo, eu super concordo. Aqui tem só uma questão de legitimidade que eu fico me questionando, mas que ainda não tenho resposta, eu só queria levantar o debate. E, por fim, em relação à inteligência artificial, para a gente acabar essa minha fala, que eu disse que eu ia falar meia hora e eu falo mais do que o homem da cobra, vamos lá. O que aconteceu? Exigência de rótulos, no caso de conteúdo sintético multimídia, ou seja, utilizou inteligência artificial para mexer em conteúdos, utilizou um filtro, né, que é o exemplo que eu gosto de dar, vai ter que ter o rótulo, tá? Então, vai ter que ter o rótulo. Chatbots, ou seja, você conversar com um robô que se passa por alguém, proibidíssimo. E avatar, sei lá, tipo, conversar com a menina do Magalu. Então, não pode ter um candidato que vai fazer aquele parecido, né? Tipo, tem um avatar dele conversando com os eleitores. Não pode. Foi proibido completamente o deepfake. O deepfake é aquela falsificação, entre aspas, né, perfeita. Então, você coloca aqui, por exemplo, eu dando essa aula, mas está aparecendo para vocês aí, sei lá, o Brad Pitt. A gente até parece um pouco, né? Dá para confundir. Mas vocês podem botar ele para falar aqui e, na verdade, quem está dando essa aula sou eu. Então, um candidato que bota, sei lá, o Michael Jackson, falando, olha, eu apoio fulano de tal, né? Então, isso não vai poder, esse tipo de coisa. Deepfake tá completamente proibida na eleição. E aí a gente vai ter agora a implementação prática disso, gente. Então, a gente tem muitas dúvidas, mas eu espero que vocês possam ver como a liberdade de expressão está relacionada com todos esses assuntos, né? Um rótulo que a gente coloca, um tensionamento de debate que a gente tem. Então, a liberdade de expressão ela vai passar por todos esses tópicos. Eu queria deixar aqui a minha rede, porque eu sempre tenho feito postagens lá em relação a esses assuntos de propaganda eleitoral. Então, caso os colegas e as colegas queiram continuar esse debate nas redes sociais, lá eu sou um professor bem informal. Então, assim, claro, eu não sou desrespeitoso com ninguém, mas eu tenho uma vibe bem, sabe, de conversar sem tanto formalismo, que eu acho que eu já trabalho no Poder Judiciário, eu já fico numa vibe formal de manhã até de noite, então quando eu tô nas redes eu encaro um outro personagem, tá? Então não se assustem se vocês verem eu falando de uma maneira, numa linguagem mais acessível, de uma maneira mais tranquila. Queria agradecer muito o convite e a oportunidade de falar.
E aqui vamos trocar agora uma ideia. Então, eu abro para eventuais perguntas e questionamentos que vocês venham a ter e peço desculpa, porque eu respirei, foi uma metralhadora, né? Obrigado, gente. Jucimar, tá contigo. Muito bom, parabéns, professor, pela exposição sobre o tema. O doutor Márcio aqui já levantou a mão. Está com a palavra, doutor Márcio. Tá mudo. Doutor Márcio ficou mudo. Ah, tá, desculpa. Doutor Helder, eu vou intervir aqui como participante, os agradecimentos ficam para o final. Eu, há um tempo atrás, aqui no TRE, eu tive a honra de ser juiz da propaganda, e a gente tinha muita preocupação com essa questão de retirar conteúdo do direito à liberdade de expressão. E eu tinha para mim dois pilares: a liberdade, a honra à intimidade pessoal, mesmo que o candidato tinha que ter couro grosso, eu acho que tinha que ter um limite, e a questão da verdade. Eu sempre entendia e entendo que a propaganda, o eleitor tem direito a uma propaganda que seja verídica. E, de uma certa forma, de uma certa vez, eu me deparei com um caso de um jornal que fez uma matéria que era mentira, não era verdade. Ele inventou um fato e publicou. E o advogado da parte entrou com uma pedida de representação, e eu analisei, a gente discutiu muito, e eu concedi a liminar para determinar. O jornal veio dizer, não, eu tenho uma liberdade de expressão, etc. E acabou que na decisão eu coloquei o seguinte: a liberdade de expressão, ela tem que se pautar pela verdade. E aí, o ponto que eu coloco em reflexão é: qual é o limite da liberdade de expressão e dizer a verdade? Porque o eleitor também, enquanto leitor de um jornal, que seja, ele tem que ler a verdade. O jornal não pode ir lá enquanto divulgador de opiniões, que é diferente de um particular ir numa rede social e falar, o candidato fez isso, fez isso e fez aquilo. Se é verdade ou mentira, isso influencia. Agora, enquanto meio de comunicação que forma opinião, que leva notícia, que ponto que está a liberdade de expressão e o dever de levar essa verdade? Super concordo contigo. Nem tanto no direito da personalidade do candidato, mas, no caso da questão da imprensa, perfeito, gente, porque a gente não pode esquecer, um desdobramento da liberdade de expressão é o acesso à informação. Acesso à informação íntegra, verídica, de qualidade, sabe? Então, sobretudo, um jornal que tem o dever da ética jornalística. Então, assim, a liberdade de expressão, ela tem sido usada como uma carta branca para a galera querer postar o que quer. Então, eu vou até compartilhar com vocês aqui no chat. Peraí, o desinformante. Cadê? Eu publiquei um texto recentemente nesse periódico não, nesse site que eu amo, que é de uma galera muito boa, né? Eles pediram para eu dar um ponto de vista sobre liberdade de expressão. E aí eu botei aqui essa narrativa de censura que para mim já deu. A gente ficar falando assim, tirou um conteúdo do ar, é censura. Tem uma série de hipóteses que você pode sim tirar conteúdo do ar, né? Um conteúdo racista vai ficar no ar? Óbvio que não. Um conteúdo isso eu não estou falando necessariamente no contexto eleitoral, tá? Porque, assim, uma coisa é a legitimidade e o papel que a justiça eleitoral tem para tirar determinados conteúdos do ar no contexto da eleição, mas eu estou falando aqui num contexto mais amplo. Então, questões nazistas, fascistas, xenofóbicas, né? Então, a gente realmente tem que tirar o conteúdo do ar. E a gente não pode esquecer que existe essa liberdade de integridade da informação, que, inclusive, é algo muito defendido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e a gente tem uma lei de acesso à informação pública, né? Então, a gente tem muito essa preocupação no Brasil de que as informações elas sejam íntegras e que o acesso à informação ele é um desdobramento da liberdade de expressão. Então, eu super concordo, acho que é por aí mesmo. Muito bom, professor. Pessoal, mais alguém? Uma pergunta? Vamos lá, Vicky. Professor Helder,
bom dia, parabéns pela aula, né, magistral. Eu tenho uma dúvida, pela forma como o senhor expressou, o senhor defende a leitura moral da expressão de liberdade na concepção de Dworkin? Que ela vai se acomatando a cada período de acordo com o que se compreende de democracia no momento histórico? Sim, mas a minha leitura maior, vocês vão ficar passados. A minha referência, oh meu Deus, como a gente me deu um branco agora, quando a gente faz um projeto, o meu referencial teórico que eu utilizei no mestrado. Hoje eu me questiono um pouco se eu vou por essa linha, mas assim, eu ainda utilizo um pouco, Mill, John Stuart Mill. Porque todo mundo coloca Mill como um grande liberal que tolera tudo. Não é bem por aí, porque uma limitação que Mill traz na obra dele, que eu utilizo muito, é o princípio do dano, né? Agora, ele formulou o princípio do dano em 1800 e alguma coisa, século XIX. Aí a gente tem que fazer uma releitura desse princípio do dano hoje. E eu acho que esse princípio do dano, que possibilita a censura da liberdade de expressão, precisa ser analisada nesse contexto de redes sociais. Então, eu sempre procuro fazer essa releitura do princípio do dano. E Dworkin, em certos pontos, ele vai discordar um pouco de Mill, porque ele tem uma postura mais intervencionista. Ainda tem o Waldron, né, que também entra nesse debate, e o Waldron desce o cacete em Mill. Mas eu gosto muito dos três. Então, eu procuro sempre tentar formar minha visão, mas ultimamente, assim, eu tenho ainda utilizado bastante essa ideia mileana, sabe? De liberdade de expressão, pautada no discurso de liberdade, mas sempre tendo como limitador ali o princípio do dano. Muito bem, a palavra ainda está aberta aí aos participantes. Bom dia. Eu já assisti outras palestras do Helder, acho que foi no Pará, não sei se foi no Pará, no seminário de Direito Eleitoral, e teve uma reunião que a gente foi também no TSE sobre desinformação, e que a presidente era a ministra Rosa Weber, e ela falou sobre um acordo que a Justiça Eleitoral fez com as mídias, né, Facebook, YouTube, para tentar criar ferramentas para retirar o máximo de desinformação, porque pessoas de outros colocavam hospedando o site em outros países e disparavam informações no WhatsApp das pessoas, ou as pessoas compartilhavam imensamente uma mensagem, e a gente viu que houve uma melhora em relação a isso. Hoje, quando você tenta compartilhar uma mensagem em excesso, o próprio WhatsApp te impede, né, de compartilhar várias vezes. Foram criados mecanismos, né, mas, assim, de lá para cá, né, o que ainda falta fazer, né, para que exista essa cooperação? Eles têm uma obrigação de ajudar a população, afinal de contas, eles ganham dinheiro, né, com essas mídias. Então, a minha pergunta seria, no caso, assim, que você, como estudante dessa área, tudo tem visto de que essas redes sociais possam fazer para cooperar com a Justiça Eleitoral? Eu acho que elas têm feito muito pouco. Eu acho que elas podem fazer muito mais. Por óbvio, o que eu acho que a gente precisa aqui é só... A minha preocupação é de como a Justiça Eleitoral se posiciona nesse debate. Tá, entendeu? Com as plataformas, porque a gente tem utilizado muito o poder de polícia, mas o poder de polícia na internet é meio e forma. Eu queria muito que a gente tivesse um movimento legislativo, como aconteceu na União Europeia, entendeu? Que aprovou o DSA e o DMA, criou uma lei e falou assim: tu quer funcionar nesse bloco, no bloco europeu, que é um mercado que vocês lucram horrores, a lei é essa, ou fica ou sai. Então, a minha preocupação só é que a gente a gente está no olho do furacão, Justiça Eleitoral, né? Então, qualquer conduta que a Justiça Eleitoral tenha, entra numa lente ali de aumento e diz assim, olha que a Justiça Eleitoral fazendo isso, olha que a Justiça Eleitoral fazendo aquilo. Então, o ideal seria que a gente tivesse um
movimento legislativo que fosse aprovado e prendesse essas plataformas no arcabouço que diga assim, vocês têm que funcionar dessa forma. Agora, a gente não tem transparência, né? Eu acho que as plataformas, elas não dizem ali como é que elas funcionam, como elas operam. A gente não sabe o montante que elas recebem de anúncios eleitorais. A gente não sabe no período de pré-campanha, que a gente tem pré-candidatos, e, obviamente, se estamos falando de pré-candidatos, a gente não sabe o tanto de impulsionamento que esses pré-candidatos estão gastando, que eles não vão colocar ali no período eleitoral. Então, eu acho que elas podem ajudar muito mais, sobretudo no quesito da transparência. Agora, por conta do arcabouço jurídico que a gente tem, a gente depende muito de boa vontade, né? Ou então que a Justiça Eleitoral meta o pé na porta, como tem feito nas questões de propaganda. E aí, gente, eu sou um defensor da Justiça Eleitoral, eu amo o nosso trabalho e eu super concordo com tudo isso. Eu só levanto essa ressalva de possíveis questionamentos que a gente pode ter desse protagonismo que a gente tem tido, porque a gente tem debatendo aí um novo Código Eleitoral que quer acabar com o poder regulamentar da Justiça Eleitoral, né? Inclusive com a possibilidade de que o Legislativo, se ficar chateadinho com as resoluções da Justiça Eleitoral, ele pode fazer o quê? Sustar essas resoluções. E aí, será que a gente não está fortalecendo essa narrativa de que a Justiça Eleitoral precisa de um controle, precisa de um freio? Eu não concordo que a Justiça Eleitoral precisa de um controle, precisa de um freio. Eu acho que a gente está ocupando um espaço de poder que o Legislativo está se omitindo. Entendeu? O meu ponto de vista é esse. O Legislativo tinha que tomar o protagonismo, mas não está fazendo, a gente vai deixar o negócio correr solto? Não. A gente vai atuar. Só que aí, né, o poder é estranho, é engraçado. E aí a gente não sabe como a sociedade e os detentores ali dos cargos legislativos vão ver essa atuação. Viu, Larisa? Então, eu não sei se eu respondi bem a tua pergunta, mas eu espero que é isso. O meu ponto de vista é que as plataformas têm feito muito pouco, poderiam fazer muito mais, sobretudo no quesito de transparência, né? Ser transparente nas suas ações. Só que não tem lei que as obrigue a ser transparente num certo nível, né? Então, o que eu poderia dizer, inclusive eu tive uma reunião no YouTube segunda-feira, aí perguntaram assim, Helder, se tu pudesse sugerir para a gente algo, o que tu sugeriria? Eu falei, transparência. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Transparência, transparência. Quantos que vocês recebem? Quem pagou? Da onde veio o dinheiro? Cadê a nota fiscal? São coisas, sobretudo no período de pré-campanha, né? Eu acho que é o que eles poderiam fazer principais, porque, gente, a desinformação faz dinheiro girar, tá? Não é à toa que o Sleep Giants Brasil, que é uma instituição que atua aí no combate à desinformação através de anúncios, está sendo ouvida na audiência pública do TSE, está recebendo processinho, né? Então, eu acho que a desinformação ela tem muito a ver com o dinheiro. Mas obrigado, Larisa, pela tua pergunta. Muito obrigado, professor. Antônio Fábio levantou a mão aqui e, posterior, professor, vou aqui utilizar a minha prerrogativa de presidente da mesa para fazer também uma pergunta. Antônio Fábio, com você. Opa, bom dia a todos e a todas. Uma colocação que eu vejo, assim, no que foi colocado, essa prerrogativa da Justiça Eleitoral, questão de regulamentação, não acredito que esteja faltando utilizar uma delas, que é encaminhar um projeto de lei ao Congresso, que tem essa competência de legislar, para que o faça dentro, né, de uma discussão mais geral, dentre os representantes do povo, e que possa, sim, assim, sendo respeitado o interesse da sociedade também, e respeitado a própria Constituição, os direitos, para que assim seja realmente focado a penalizar a quem comete um delito, e não está focando em simplesmente restringir direito ou retirar matérias do ar, mas sim ter também esse foco, se não tem faltado isso, de ter um foco em ter penalidade mais clara e rígida para aqueles que cometem delito, porque, na minha opinião, o que eu vejo bastante é essa falta de punição para quem comete os seus delitos. Na sua opinião, se você compartilha dessa visão também, ou realmente acredita que o caminho é só esse, mais no sentido de restringir os direitos?
Antônio, o que eu acho é o seguinte: no que toca à integridade do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral ela tem o dever de agir. Então, eu sempre tenho pautado minhas colocações nesse sentido. É um dever, é uma delegação, a gente tem que defender a integridade democrática, a integridade eleitoral. Então, assim, qualquer fala que levante suspeita sobre a Justiça Eleitoral sem provas, como um caso Francisquini da vida, né? Que falou ali, fez uma bravata virtual, eu tenho provas, urnas fraudadas, né? E aí perdeu o mandato. Eu acho essa decisão perfeita, gente. O TSE, no meu ponto de vista, arrasou. Eu sei que tem quem odeia. Inclusive, no doutorado, eu tenho um colega que é advogado, ele odeia essa decisão. Eu falei assim, problema é teu, eu acho ela ótima. Então, assim, o caso Francisquini, para mim, é um exemplo que a gente tem da Justiça Eleitoral atuando judicialmente. Agora, do ponto de vista administrativo, eu acho que a gente tem que, sim, agir. Só que a linha difícil de traçar desse comportamento é quais os tipos de conteúdo a gente remove. Porque, por exemplo, na 23.714, para mim está bem tranquilo. Desinformação relacionada à integridade do pleito. Agora, nessa resolução nova, que vai ser aplicada à eleição de 2024, já traz ali atos antidemocráticos e que estejam tipificados no Código Penal. Isso é para a integridade democrática, né? Mas isso seria uma atribuição da Justiça Eleitoral fazer esse tipo de controle? Nesse momento das eleições, a gente não estaria puxando para a gente uma responsabilidade que vai colocar uma lente maior sobre o nosso comportamento? Eu fico muito preocupado, sabe? A roda vai girar, gente. A gente tem agora um tipo de governo, um posicionamento mais alinhado, né, à defesa das instituições democráticas. Mas e aí o poder, ele muda, a gente não sabe como as coisas vão ficar, então eu fico muito preocupado com o tipo de leitura que a gente está fazendo, as pessoas terem em relação ao comportamento da Justiça Eleitoral, e que do meu ponto de vista, a Justiça Eleitoral ela é fundamental para o funcionamento da democracia, e é um dos institutos assim mais maduros e mais bacanas que a gente tem no Brasil, sabe? Eu sou muito fã do trabalho que a Justiça Eleitoral realiza. Mas eu fico preocupado com isso, né? Antônio, eu não acho que tudo dependa de um projeto de lei quando a gente fala do poder de polícia, porque a gente já tem o artigo 41 da Lei 9.504, que diz que a Justiça Eleitoral pode exercer o poder de polícia. Então, a gente já tem um regramento legislativo. A minha preocupação, que eu tento colocar, é até onde esse poder de polícia pode ser exercido, entendeu? Então, dizer que a gente está atuando ao arrepio da lei, não, existe uma lei que nos delega essa função. Agora, pode ser que a gente esteja ampliando o escopo legal. Aí tem que dizer assim, olha, eu acho que a linha é menor, ou está certo. Eu estou levantando aqui questionamento, gente, porque eu ainda não estou formando. Como essa resolução saiu agora, terça-feira, eu tenho refletido de lá para cá nesse aspecto, mas pode ser que vocês me encontrem semana que vem e eu tenho um outro ponto de vista, né? Então, assim, eu estou ainda pensando aqui junto com vocês. Obrigado pela pergunta, Antônio. Professor, o senhor falando, tratando muito bem o tema, e eu fui até fazendo umas anotações aqui, de que, com relação a essa desinformação, eu acho que é necessário uma visão além das eleições, né? A desinformação, na verdade, ela tem um alvo certo, né? Ela tem um alvo certo e específico. O agente transmissor, vamos dizer assim, da desinformação, ele pode ter ou não pode ter o dolo, né? A presença do dolo quando se prolifera aí essa desinformação. As redes sociais, sem dúvida, ela é ali um dos meios responsáveis por reforçar, criar uma bolha
de informações com a finalidade de atrair o usuário, né? Tanto é verdade que não pagamos para ter uma conta no Instagram, no Facebook, no Twitter e outros. O acesso à internet, ele traduz assim, uma liberdade, uma liberdade constitucional para o indivíduo, né? O acesso à internet, ele entende como um direito fundamental, e de fato é, do indivíduo, né? Essa liberdade de expressão, eu acredito que, de fato, ela tem que ser protegida, né? E quando se fala de proteção à liberdade de expressão, e você leva para o viés da desinformação, eu acho que o Estado, ao combate à desinformação, também tem que ter um cuidado primordial ao ponto de que criminalizar, talvez, a desinformação a certo ponto de não criar ou inibir a liberdade de expressão do indivíduo, né? A desinformação, naturalmente, se combate a desinformação com informação. No nosso contexto atual do nosso país, nós sabemos que as pessoas elas são formadas por crenças, elas são formadas por princípios, costume, posição social, né? E essa desinformação ela tem exatamente o viés de confirmação nesses quesitos. É o que falamos do viés de confirmação. Prolifera essa desinformação para atingir esse público-alvo com base nessas crenças, posição, costumes, enfim. E o WhatsApp, por exemplo, eu entendo que não é um meio de informação, né? Mas é um meio utilizado para se proliferar essa desinformação. E aí vou chegar no ponto da minha pergunta para o senhor, é o seguinte, como combater essa desinformação, cidadão que usa apenas o WhatsApp para receber informações, utiliza-se para repassar, né? Com relação, tendo conhecimento do viés de confirmação, que os indivíduos eles são formados por crença, costume, posição social, como combater nesse quesito, né? E como identificar ali e como caracterizar ou identificar uma desinformação. Aí eu procurando o fone para abrir e o microfone já está aberto. Tá bem. Então, assim, a Justiça Eleitoral ela tem atuado. É um tema bem complexo, né? Quem mais vai falar sobre desinformação é a professora Claire Wardle, que inclusive ela já teve no evento no TSE em 2019, foi antes da pandemia, foi na pandemia, enfim, ela já teve no TSE. E aí ela vai traçar justamente essa diferença que tu falaste sobre o dolo. Então, o que vai ser desinformação para a Justiça Eleitoral? Vai ser aquilo que vai ser colocado contra a integridade do pleito, independente da intenção do sujeito. Por quê? No plano administrativo, então a gente precisa separar o combate à desinformação em dois planos. O plano jurisdicional, que aí vai depender de uma representação, por um advogado e tal. Quando a gente está falando no plano jurisdicional de desinformação, a gente não vai ter, eu não vi ainda ninguém que representasse por desinformação contra a integridade do pleito. Certo? Quem poderia fazer isso, no caso, seria o Ministério Público, né? Talvez agora, com a troca da PGR, né, a diretriz mude um pouco e tal. Então, a gente teria esse plano jurisdicional. No plano administrativo, a Justiça Eleitoral atua no combate à desinformação através da 23.714. E aí, essa resolução ela vai ter um viés não sancionatório para o eleitor. O máximo de sanção que a resolução vai trazer é a retirada do perfil do ar. Se ele deliberadamente traz desinformação para o pleito. Opa, peraí. Desculpa, gente, é porque o telefone é conectado no computador, aí na hora que me liga, toca aqui. Eu deveria ter colocado no modo avião. De novo!
não vou pagar, é 0303. Eu digo, não vou pagar, deve ser o banco. Então tá. No plano administrativo tem isso. A Justiça Eleitoral, ela atua sem viés sancionatório. E por não ter viés sancionatório, então, ela não vai fazer essa diferenciação de que o agente teve o dolo ou não. Sabe por quê, Josimar? Porque entra justamente um ponto que você falou, o viés de confirmação. Às vezes a pessoa repassa um conteúdo, não é porque ela está tendo dolo de desinformar, é porque ela tem o viés de confirmação, ela já tem ali um pé atrás com o sistema eletrônico de votação, por diversos motivos, né? Que a gente pode elencar ali. O professor Cass Sunstein, na obra dele, até coloco isso no meu livro, ele vai falar ali das cascatas desinformacionais, de que uma pessoa fala para outra, e que a gente tem de confiar mais em pessoas próximas, porque a gente confia mais nessa informação trazida por um próximo, do que numa informação, de repente, que está até, às vezes, na mídia, sabe? Então, vai ter várias explicações sobre isso. Mas, então, a gente pode repassar um conteúdo desinformador sem ter o dolo. Só que aí, como que a Justiça Eleitoral vai agir? Ela vai ter que tirar esse conteúdo do ar, mesmo que a pessoa não tenha o dolo de desinformar. Então, é por isso que tem que fazer essa separação. Na frente jurisdicional, é uma coisa. Aí pode ter sanção, pode ter multa, pode ter cassação de mandato, mas aí vai ter processo contraditório para defesa, juiz, tarará, e não vai ser de ofício, certo? No plano administrativo, é 23.714, com possibilidade, sim, de remoção de conteúdos. Tá? E aí, gente, espera aí. Eu tô para pegar o celular. Se ele tivesse aqui perto, eu ia pegar e ia colocar no não perturbe. Jesus. Tá. E independente ali da intenção do agente. Então, eu espero que vocês tenham entendido bem essa separação. E por isso, Josimar, respondendo a tua pergunta sobre como identifica, é só aquilo que relaciona a integridade democrática sem provas, sabe? Integridade do pleito sem provas, independente da intenção do agente, porque não vai ter sanção. Que aí, na relação do processo jurisdicional, o dolo ele é melhor avaliado, porque as sanções serão mais fortes, tá bom? Perfeito, professor. Obrigado pela resposta. Em decorrência do horário, doutor Renan, nós estamos aqui na etapa final. Doutor Renan, o senhor pediu a palavra? Bom, acho que pode ter sido algum equívoco, mas, professor Helder, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua paciência, com brilhantismo de expor o tema. Demais questionamentos, a gente deixa aqui à disposição dos participantes. Podem enviar um e-mail para tocantinsideto@gmail.com, agradecendo imensamente a participação de todos, e vou devolver a palavra aí ao doutor Márcio para as considerações finais. Então, Josimar, o Renan permanece aí com a mão levantada. Doutor Renan? Doutor Renan? Eu até imaginei que fosse... Então vamos prosseguir. É o seguinte, como adiantar da hora já, eu quero, em nome do IDETO, agradecer imensamente, doutor Helder, por ter aceitado o convite, por seu tempo, compartilhar aqui essas ideias. O brilhantismo é um profundo conhecedor do assunto. Fica aqui nossos profundos agradecimentos em nome do IDETO, que é um instituto ainda jovem, mas que está tentando produzir direito eleitoral, divulgar o conhecimento científico. Agradecer a participação dos demais membros do IDETO, tem vários aqui, do servidor da Justiça Eleitoral, juízes eleitorais que compõem o TRE, muito obrigado pela participação. Ficamos muito honrados com a participação de todos, alunos, colegas advogados, eu vejo aqui. Então, assim, para o IDETO é uma honra muito grande tê-los aqui e poder compartilhar esse diálogo, que são simples o evento, mas de profundidade imensa, né, que traz a discussão, a ideia traz a discussão de direito eleitoral. Então, doutor Helder, fica aqui o nosso imenso agradecimento. Diante do adiantado da hora aí, a gente encerra, agradecendo mais uma vez a participação de todos, que todos tenham uma excelente tarde agora. Muito obrigado, até a próxima.
Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado, né? Que eu preparei assim, mas eu me empolguei um pouco. Espero que eu não tenha divagado muito. Espero que tenha sido bom. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Parabéns ao professor aí pela explanação e boa tarde a todos.